Quero dar o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. Já fica aqui o meu pedido de perdão por essa questão da minha webcam aqui, que não está muito bem, né? Inclusive parece que está travando um pouquinho ainda, mas conseguimos aí restaurar aqui, né, com os comandos, e espero que a gente consiga cumprir o nosso propósito hoje, né? Aí em relação ao culto, em relação à pregação da palavra de Deus. Acabamos perdendo alguns minutos aí. Então nós vamos orar, vamos ler a nossa passagem, né, da palavra do Senhor, e vamos pregar a palavra do Senhor. Nós vamos começar uma série nova hoje, né, tratando aí da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então você já pode pegar a sua Bíblia e ir abrindo aí na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, o privilégio de sermos teus filhos, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Pedimos agora ao Pai que o Senhor, que nos sondas, que nos conhece, que o Senhor possa nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, preparando-nos o coração para podermos receber do Senhor a palavra e poder transmitir também do Senhor a palavra. Que o Espírito Santo possa usar a nossa instrumentalidade, única e exclusivamente para a honra e a glória do Senhor. Continua conosco aqui, nos abençoando e nos dirigindo, permitindo que nós possamos assim cumprir o nosso propósito hoje, que é de cultuar o Senhor. E oramos ao Pai, agradecendo por isso e pedindo por isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome dele é que oramos. Amém. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, né? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós vamos começar essa série, né? Que nós intitulamos aí Como Viver para Cristo em um Mundo de Ilusão, né? Ou de ilusões, se você quiser colocar assim. E a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós vamos ler hoje capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Nós temos aqui algumas questões a considerar quando nós começamos a tratar desse assunto. Eu vou começar com algumas perguntas, né? Será que os corpos celestes têm alguma influência sobre as nossas vidas? Nós vemos pessoas que acreditam nisso, né? Por exemplo, há milhões de pessoas que consultam aí a cada dia o horóscopo, né? Todos os dias. E é triste, às vezes, perceber que, às vezes, até um crente, né? Alguém que se diz crente no Senhor Jesus, consulte também, né? Por exemplo, existem muitos jornais que carregam esses dados astrológicos aí, né? E as pessoas lá consultam. Talvez eu poderia fazer uma outra pergunta: existe alguma relação entre dieta e vida espiritual? Será que Deus fala conosco imediatamente em nossas mentes? Ou apenas através da sua palavra, que é a Bíblia, né? Alguém poderia fazer uma outra pergunta: as religiões orientais têm alguma coisa a oferecer àqueles que são cristãos? Você vê que muitas pessoas fazem essas perguntas por aí, né? Elas são, vamos dizer assim, muito contemporâneas, né? Você vai dizer, não, essas são perguntas que hoje em dia você vê pessoas falando sobre isso. Mas quando você abre a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, você se depara com as mesmas questões
E Paulo está enfrentando essas questões aqui na epístola que ele escreveu aos Colossenses. E é por esse motivo que nós precisamos desta carta, né? Hoje em dia. Assim como eles precisavam também disso quando Paulo escreveu naquela época ali, né? Em Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo ele se dirige aos irmãos que estão em Colossos, né? E nós temos que começar hoje a nossa série colhendo informações sobre Colossos, por exemplo. Quando você olha ali a cidade, né, de Colossos, ela estava a uma distância mais ou menos ali de 100 milhas ao leste ali de Éfeso, na Ásia Menor, né? Ela estava muito perto de Hierápolis e Laodiceia. Olha aqui a epístola no capítulo 4, versículo 13, diz assim: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, essas 3 cidades estavam ali próximas, né? Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Né? Quando você pensa em Hierápolis, era um lugar que era conhecido pela saúde, pelo prazer, pelo relaxamento, né? Hoje se fala muito em spa, né? Ali naquela cidade tinha uma situação assim também, né? Laodiceia já era conhecido por um outro aspecto, né? Que era o aspecto comercial, o aspecto político. E aí você pergunta, mas e Colossos? Colossos era uma cidade pequena, é uma cidadezinha ali que estava nos arredores, estava próximo, ela estava próxima a Hierápolis e Laodiceia. Quando você pensa nas pessoas ali daquela região, né, e principalmente em Colossos, era uma cidade pagã, com uma forte mistura de judaísmo, né, de judeus. Em 62 ali, né, antes de Cristo, você encontrava pelo menos 11 mil judeus libertos, digamos assim, na área da cidade ali. E isso nos ajuda a compreender um pouco a natureza, né, dos problemas que surgiram dentro da igreja aqui, né, com os quais Paulo deveria tratar, e por isso escreveu a carta. Por exemplo, alguns problemas de origem pagã, outros de origem judaica, e assim por diante. Tá? Quando você pensa na igreja ali estabelecida em Colossos, né, a igreja dos Colossenses, você vê que quando você começa a estudar, você não tem certeza de quando a igreja começou. As escrituras, elas não mencionam isso. E é provável até que o próprio apóstolo, né, Paulo, não a tenha começado. Se você olhar no capítulo 2 de Colossenses, e olhar o versículo 1, diz assim, ó, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Né? Então, Paulo não os tinha visto pessoalmente. Então, ele não começou essa igreja. Em vez disso, né, ele tinha ouvido falar da fé daqueles que estavam ali em Colossos, né? Se você olhar aí, capítulo 1, versículo 4, diz assim, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo não começou essa igreja, né? Provavelmente não foi ele quem começou. E aí você me pergunta, mas quem começou? É possível que Epáfras tenha começado aqui essa igreja. Vou ler os versículos 4, 5, 6, 7 e 8 do capítulo 1, diz assim, que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Nós estamos gravando de casa e tem alguém soltando fogos aqui. Por isso que os cachorros estão latindo e essa bagunça toda, né? Versículo 7.
segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras, provavelmente, tenha começado aqui essa igreja, né, ali na cidade de Colossos. E aí você vê que ele, né, era também ali um dos membros daquela igreja. E é evidente também, né, que teve algum contato ali com os de Herápolis e de Laodiceia, como nós já lemos o capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, quando você para aqui para estudar, né, Epáfras teve ali um papel muito importante, né, no início dessa igreja, que provavelmente ele tenha começado. E ele sendo um dos membros, né, possivelmente ele era o fundador da igreja. E ele era um nativo de Colossos, né? Ele é descrito, por exemplo, no versículo 12, você viu aí, como alguém que era um servo de Cristo, como alguém que era fervoroso em sua oração pelas outras pessoas. E no versículo 13, nos é mostrado que ele tem um grande zelo, né, pelos irmãos ali. Aquele irmão em Cristo, né, com já uma certa maturidade, que ama os irmãos e que procura cuidar deles. Se você guardar aqui a sua Bíblia marcada em Colossenses e ir comigo até Filemon, né, a epístola do apóstolo Paulo a Filemon, ela nos traz também algumas informações importantes. Se você olhar o versículo 23, Epáfras, ele era companheiro de prisão, né, do apóstolo Paulo. Olha lá o versículo 23, diz assim: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, ele foi companheiro de prisão ali com Paulo, né? Então, quando você olha também ali, né, se você olhar em Colossenses capítulo 4, tem outros membros também, né? Capítulo 4, versículo 17 de Colossenses, diz assim, olha, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Então, você tem esse, né, também aqui presente. Você encontra informação falando sobre ele no versículos 1 e 2 de Filemão também. Diz lá, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, então Filemão, certamente membro ali também, da igreja, né, em Colossos, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, que também seria membro ali, e Arquipo, né, ou Arquipo aí, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, quando você junta, né, essas situações aqui, você percebe que tem Epáfras, Filemon, Áfia, Arquipo, né, ou Arquipo, se você quiser pronunciar assim, ali como membros da igreja em Colossos, né? E eles estavam se reunindo ali na casa ali de Filemon, né? Como o apóstolo Paulo fala em Filemon também. Muitos ali até pensam, vamos dizer assim, que eles eram membros de uma mesma família, em que Filemon era o pai, Áfia a mãe e Arquipo, o filho. Então, quando você vai juntando todas essas coisas assim, é possível até que o Arquipo aí, o Arquipo, né, ele tenha servido como um pregador em Colossos. Se você voltar comigo ali para o capítulo 4 de Colossenses e olhar ali, né,
o versículo 7, deixa eu conferir se é isso, 7. Deixa eu ver. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração em sua companhia. Vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio, ele vos farão saber tudo que por aqui ocorre, né? No versículo 17, fala assim, olha, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Então, ele tendo um ministério, pregando ali a palavra de Deus, né? Ali em Colossos, ali. Você encontra aí a menção de Onésimo, né? Onésimo era o escravo de Filemon, que havia fugido. E ele foi encontrado por Paulo em Roma, e lá, através do ministério de Paulo, ele se converteu. E agora Paulo, né, envia Filemon, envia Onésimo de volta a Filemon ali, né? E junto com a carta aos Colossenses. Se você olhar o capítulo 4, aí os versículos 7, 8 e 9, está falando sobre isso. Que ele está enviando Onésimo, né, voltando para Filemon, e junto com a carta aos irmãos da igreja em Colossenses. E isso nos permite agora falar sobre a crise, né, que está acontecendo ali na igreja em Colossos, né, ali com os colossenses. Quando Epáfras, ele trouxe notícias a Paulo, né, sobre a igreja em Colossos, se você olhar no capítulo 1 de Colossenses, versículos 3 a 8, diz assim, ó, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendesse a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras levou notícias da igreja para o apóstolo Paulo. E na maior parte dela foi favorável, né? Se você olhar o capítulo 2, versículo 5, diz assim, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, na maioria do conteúdo que Epáfras, né, transmitiu a Paulo, aquela igreja ela tinha uma firmeza, ela tinha uma certa firmeza, força, né, solidez, vamos dizer assim, quanto à fé, quanto à verdade da palavra de Deus. Mas, quando você estuda, né, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, você percebe também que Paulo, ele certamente foi informado de um perigo duplo que estava afetando a igreja ali, né? E aí você vai me perguntar, mas que perigo é esse? Né? E você vê que havia o perigo de recaída ali no paganismo, com a imoralidade envolvida nisso, né? E isso está implícito aí no capítulo 3 de Colossenses, dos versículos 5 a 11. Dá uma olhada, ele diz assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
Então, eles podiam, né, ter o perigo de recair, de ter uma recaída ali naquele paganismo. Havia o perigo também de aceitar o que alguns chamavam lá da heresia colossense, ou a heresia de Colossos, né? E o que era essa heresia? Eles negavam a suficiência total de Jesus Cristo, por exemplo, para prover salvação, ou para vencer as indulgências da carne. Você vê que a heresia de Colossos, né, envolvia ali uma filosofia falsa, que negava a suficiência total, né, e também negava a preeminência de Jesus Cristo. Se você olhar em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, estavam negando isso, né? E havia também uma situação de cerimonial, né? O cerimonialismo judaico, e principalmente no que era referente à circuncisão, a questão da comida, né? Regulamentos em relação a comidas e a observância de dias especiais. Se você olhar em Colossenses 2,16, diz assim, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E como se não bastasse, também havia o problema da adoração aí de anjos, né? Que acabavam diminuindo, digamos assim, a singularidade, né, do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões efatuadas sem motivo algum na sua mente carnal. E essa questão de anjos assim é um tanto problemática, né? Não sei se vocês se lembram, há algum tempo, né? Há alguns anos, digamos assim, havia essa questão de culto dos anjos aqui no nosso país, em algumas igrejas que se diziam cristãs, que falavam de anjos coloridos, de anjos passando no meio do povo, né, e operando milagres, como aquela questão do dente de ouro e tudo mais, né? Então não era um problema só lá da igreja de Colossos, né? Nós vemos que esse problema vem aí, vez por outra, aparece no meio de igrejas, né, que se dizem cristãs aí, e que não atentam para os princípios da palavra de Deus. Mas havia ali também o que nós conhecemos como ascetismo, né? Que exigia assim, um tratamento severo do corpo, no sentido de controlar os seus desejos. Olha os versículos 20 a 23 do capítulo 2 de Colossenses, diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, se você olha aqui nessa questão dessa heresia, né, Colossenses, era um sincretismo, ou seja, uma mistura de elementos, tanto do paganismo quanto do judaísmo, né? Misturava tudo ali, jogava ali para o povo, e isso então acabava confundindo aí a mente das pessoas. E aí Paulo escreve para essa igreja, no sentido de orientar essa igreja, né? Ele escreve ali com o sentido de alertar os irmãos, primeiro contra a recaída. Se você voltar comigo no capítulo 1, versículos 21, 22 e 23, diz assim, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu,
e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo está escrevendo aos irmãos, dizendo assim, olha, eu venho alertar os irmãos contra essa recaída. Vocês já estiveram lá, mas vocês foram resgatados pelo Senhor Jesus, né? Para que sejam apresentados diante de Deus de maneira inculpável, irrepreensível e tudo mais. Paulo também alerta os irmãos contra aquela solução imposta a eles por aqueles que negavam que Jesus era tudo que eles precisavam. No capítulo 2, versos 8, 9 e 10, ele diz assim, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, falando que em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí ele fala assim, olha, também nele, ou seja, em Cristo Jesus, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, as pessoas negavam a divindade de Cristo, a sua preeminência, né? E Paulo fala assim, tome cuidado com isso, né? Com o que eles estão mostrando. E Paulo vai procurar, durante toda essa epístola, direcionar a atenção dos irmãos em Colossos a Jesus Cristo. No versículo 13 do capítulo 1, ele fala que Jesus Cristo é o Filho amado. Olha lá o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é o Filho amado. Se você olhar nos versículos 14 até o 18 aqui, ele é o Salvador todo suficiente e preeminente. Olha aí o versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O apóstolo Paulo está falando, olha de quem é Jesus. Ele é o todo suficiente Salvador. Ele é preeminente. Nele tem sido criado todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Então, não podem sair por aí querendo falar contra o Senhor Jesus, né? E aquele que crê no Senhor Jesus ficar quieto e não defender o Senhor diante de todas as situações. Né? Se eu fosse parar aqui com os irmãos, né, e olhar, né, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses tem um tema. Qual que é o tema? Ela apresenta Jesus Cristo como o preeminente e Salvador todo suficiente. Ele é o Salvador todo suficiente e tem a preeminência. É o que está no versículo 18 aí. Né? Hoje nós estamos introduzindo essa série de estudos. Se você olhar no capítulo 1, você tem a preeminência do Senhor Jesus Cristo declarada. Como é que ela é declarada? Na mensagem do Evangelho, versículos 1 a 12, na redenção, nos versículos 13 e 14, na criação, versículos 15 até o 17, e na igreja, versículos 18 a 23. Quando você olha aqui, né, eu vou dizer que no próprio ministério do apóstolo Paulo também, versículos 24 até o versículo 29, e quando você entra no capítulo 2, Paulo vai falar do perigo. Né? Ele vai defender a preeminência do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala para tomar cuidado com as filosofias vazias, capítulo 2, versículos 1 a 10. Depois ele vai falar sobre o cuidado com o cerimonialismo judaico, né, dos versículos 11 até o 17. Depois ele vai falar para a gente tomar cuidado com as disciplinas feitas pelos homens, do versículo 18 até o 23. Aí, quando chega no capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falar do nosso dever. Qual é? Demonstrar a preeminência de Cristo. Como? Através da pureza pessoal, versículos 1 a 11, capítulo 3.
das nossas relações fraternas, do versículo 12 até o 17, na nossa casa, do versículo 18 até o 21, no nosso trabalho, né? Versículos 22 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Aí, quando nós também compartilhamos o evangelho, versículo 2 até o versículo 6, e ao servir uns aos outros, do versículo 7 até o versículo 18. Nós vamos, né, estudar isso durante esses domingos, os próximos domingos, se o Senhor permitir. Nós vamos olhar para essa epístola, né, para ver como é que nós devemos viver para Cristo num mundo cheio de ilusões, cheio de mentiras. Num mundo em que, por exemplo, as pessoas estão deixando os princípios bíblicos de lado e aceitando coisas que não deveriam aceitar. Né? E a igreja, ela não pode aceitar tudo isso que o mundo está fazendo por aí, não. Todo mundo que o mundo está estabelecendo como lei. E ela tem que aprender a se posicionar defendendo, né, o senhorio do Senhor Jesus Cristo, a sua preeminência, a sua autoridade sobre todas as coisas. E para isso nós precisamos conhecer, por exemplo, essa epístola aqui. O valor dessa carta aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses é que ela aumenta a nossa compreensão acerca do Senhor Jesus Cristo, aumenta a nossa apreciação do Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós estudamos a preeminência dele. E com essa epístola aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós aprendemos quem Jesus Cristo realmente é, ou que ele é realmente o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, como diz lá em João 14, versículo 6. E uma vez, né, que nós entendemos que ele é de fato o todo suficiente Salvador, que ele é de fato o preeminente, né, aquele que tem a primazia, e nós começamos então a viver as nossas vidas de acordo com essas verdades, então nós viveremos vidas vitoriosas como cristãos, mesmo vivendo em um mundo cheio de ilusões. E isso vai nos assegurar que nós não recairemos, né? Nós não teremos recaídas, nós nem seremos levados por religiões falsas ou por filosofias humanas. Isso não vai nos levar, porque nós estamos firmes e arraigados em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu espero aqui que as lições futuras dessa série de mensagens sobre Colossenses possam expandir esse tema, né? Possam ajudar você a compreender mais do Senhor Jesus e apreciá-lo ainda mais, né? Mas se você ainda que está assistindo essa mensagem ainda não entregou sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não o obedeceu como seu Senhor, né, e Salvador totalmente suficiente, fica aqui uma palavra a você, como um irmão, né, em Cristo, ou como alguém que já entregou sua vida a Cristo e deseja que você também seja salvo, né? Entenda que o salário do pecado é a morte, que você não pode pagar esse preço, mas Jesus pagou esse preço lá na cruz, no seu lugar. E Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, ele pagou o preço, e esse preço foi aceito por Deus. E hoje, quando você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe esse perdão dos pecados e a vida eterna, né? Pela fé que você tem colocado no Senhor Jesus. Então, entrega a sua vida a Jesus, confie nele como seu Senhor e Salvador, e durma em paz, né? Durma tranquilo, sabendo que Deus tem preparado um lugar maravilhoso para você, que nós chamamos de céu, né? Ou o lugar onde o Senhor habita. E um dia nós estaremos lá com ele também. Minha oração é que você seja abençoado pela epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Espero que hoje você possa ter tido uma ideia geral, né, dessa epístola aqui, e comece a olhar para ela de maneira diferente a cada dia.
que ela seja bênção na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, oramos agradecendo porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos gravar essa mensagem. Pai, eu sei que a luta é difícil, eu sei que o inimigo não quer que as pessoas escutem a verdade e se convertam ao Senhor Jesus. Então, sempre, ó Pai, eu sei que nós teremos barreiras, dificuldades, mas eu dou graças ao Senhor porque o Senhor tem permitido, mais uma vez, podemos pregar a palavra do Senhor. Quantas coisas nós tivemos hoje? Bombas, fogos de artifício, cachorros latindo, barulhos, mas a palavra do Senhor, mesmo diante de tudo isso, tem sido pregada. E a minha oração, Senhor Deus, é que ela alcance o propósito do Senhor na minha vida, na vida de cada um que estiver ouvindo essa mensagem, e que, através do ministério do Espírito Santo, aplicando essa palavra em cada coração, o fruto, Senhor, possa vir, ser colhido e apresentado para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até próximo domingo, se Deus assim o permitir.